do Natal e sabemos que no Natal nós comemoramos aí o nascimento de Jesus. É uma data festiva, as ruas da cidade, as praças ficam iluminadas. Eu, particularmente, eu acho muito bonito as luzes quando elas estão à noite, e esse ano deram até uma melhorada ali no centro da cidade, né? Melhoraram a nossa praça, e é um momento onde as famílias se reúnem, onde muitos falam uns para os outros Feliz Natal, desejam, e frases bonitas nós ouvimos através da mídia, e são frases que às vezes até emocionam quando você recebe, né? E às vezes até traz assim uma alegria diante das comunicações a respeito do Natal. E isso vai acontecendo ano a ano. Todos os anos nós vemos as ruas iluminadas, nós ouvimos as propagandas, nós ouvimos as pessoas desejando um Feliz Natal, e o ano passa e muitas coisas não acontecem e não mudam, porque são frases que às vezes bonitas, às vezes emocionam, mas não passam de frases humanas, algo que não muda o caráter e nem a vida do homem. Mas aqui nós encontramos, nessa passagem, quando os anjos aparecem ali para os pastores, e eles, ali o anjo comenta, fala uma frase, que nós vamos meditar nessa noite, que não é apenas uma frase, não é apenas uma notícia, não é apenas uma declaração, mas é uma palavra que traz vida às nossas vidas. Queridos, nós encontramos aqui, logo no versículo 8, falando a respeito de pastores. E a Bíblia diz aí que eles estavam no campo, e ali era o trabalho deles guardarem o rebanho. E de repente, quando eles estão ali, algo acontece que não era normal, não era de costume, porque um anjo, diz aí, desceu até eles, e a Bíblia diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagine você, plena madrugada, ali pastoreando as ovelhas. Aqueles pastores começam agora a ver o sobrenatural. Um anjo desce até eles, e eles olham e vê agora algo que nunca tinham visto antes. E qual foi a reação? A Bíblia diz aí que naquele momento eles ficaram tomados de grande temor. Tomados de grande temor. Quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas, acontecem episódios que traz temor. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma notícia que você não esperava. Quantas vezes nós passamos por um momento de temor? O que vai acontecer agora? Naquele momento, esses pastores, diante daquela manifestação da glória de Deus, algo que eles nunca tinham visto antes, eles ficaram apavorados. Apavorados. Creio aqui que todos nós já tivemos momentos de medo, de
de segurança, de certeza. Com certeza, não só eu, mas todos nós aqui. Mas veja, queridos, que a Bíblia fala aí no versículo 10, que o anjo, porém, lhe disse: não tem mais. O anjo viu que os pastores estavam com medo. O anjo viu a reação de medo dos pastores. Mas o anjo, enviado pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que era o anjo do Senhor, o anjo, porém, disse: não tem mais. Queridos, aqui o anjo, ele não estava em missão particular dele. Ele estava em missão porque ele estava a serviço do Senhor. E naquele momento, aquelas palavras do anjo não era apenas de um anjo, mas eram as palavras do próprio Deus. Por isso que elas estão escritas aqui no cânon sagrado. Eram palavras dizendo para aqueles pastores, o próprio Deus se manifestando e dizendo: não tem mais, não tenham medo, não tenham medo. E aí, ele diz aí que ele trazia ali boas novas que nós temos, que é o Evangelho. E ele diz aí que ele trazia boas novas, e essas boas novas seriam de grande alegria para todo o povo. Eram os pastores, simples pastores que estavam ali, mas a mensagem era do Criador, do Todo-Poderoso, que naquele momento estava dizendo para aqueles pastores: não tenha medo, porque a notícia que eu dou para vocês é de grande alegria. Não é notícia de tristeza, não é notícia de morte, mas é notícia de vida, de grande alegria, e que será para todo o povo, inclusive para nós. Por isso estamos diante dessa notícia nessa noite, porque essa notícia, ela não foi só para os pastores, ela foi para a igreja do Senhor, ela foi para o povo do Senhor, ela foi para nós. E qual é a palavra? Não tem mais. Não tenha medo. Por que eu não devo ter medo? Porque uma notícia maravilhosa foi proclamada pelo anjo do Senhor. Não tenho medo, porque uma notícia maravilhosa. Eu não vou ter medo. Muitas vezes nós temos medo de perder a família, de perder os filhos, de perder a vida, de perder a saúde, de perder os bens. Quantos medos, quantos temores. Mas a palavra aqui: não tem mais. Porque eu vos trago boas novas. Queridos, as boas novas, o Evangelho, ele veio justamente para tirar a insegurança de nós, para tirar o medo. Nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, mesmo diante dos medos, nós precisamos recorrer e olhar para o Evangelho, as boas novas do Evangelho, porque são elas que vai tirar de nós o medo, o temor. É o Evangelho de Cristo. E olha o que ele diz aí: por que os pastores não deveriam temer? Por que nós não deveríamos temer? Ele diz: porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque nasceu. Onde nasceu? Na cidade de Davi. Por que essa referência à cidade de Davi? Porque aquele anjo
estava falando para judeus que conheciam o Velho Testamento e sabia que o Messias ia nascer na cidade de Davi, Belém. Ele estava falando para alguém que não conhecia, que não sabia o que significa isso. Não. Ele estava ali falando, o anjo estava falando para alguém que conhecia as Escrituras. Lembra de Herodes? Quando Herodes ficou sabendo que Jesus, o rei dos judeus, tinha nascido, o que Herodes fez? Chamou quem? Os sacerdotes perguntou, aonde vai nascer o Messias? E nós encontramos lá em Mateus, em Belém, porque foi profetizado. Então aqui a primeira notícia aqui, ele diz que nasceu na cidade de Davi. O que ele está dizendo? Que a promessa do Messias, que ia nascer na cidade de Davi, tinha acabado de se cumprir. E ele diz aí que nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Messias, o prometido. Essa notícia também para aqueles pastores não era algo que eles não entendiam. Eles compreendiam muito bem que a cidade de Davi era onde ia nascer o Messias. E eles sabiam também que o Cristo, o Messias, tinha sido prometido. E aqui o anjo está simplesmente dizendo: a promessa foi cumprida. Por isso, não tenha medo. Não tem mais, porque nasceu, porque hoje se cumpriu as sagradas Escrituras que proclamavam, que anunciavam que o Messias ia chegar. E ele diz aí que ele é o Salvador. Por que eu não devo ter medo? Por que os pastores não deveriam ter medo? Porque nasceu quem? O Salvador. Você não deve ter medo. O que você está enfrentando? O que você vai enfrentar? Não tenha medo. Por quê? Porque nasceu o meu Salvador. O Salvador. E ele diz mais, que ele é o Cristo, o Senhor. O Senhor, aquele que governa, aquele que tem o domínio, aquele que fez todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão. Por isso que os pastores não deveriam temer, e nós também não devemos ter medo, porque nasceu o Salvador. Essa palavra, essa mensagem, que foi profetizada, que foi falada, aliás, pelo anjo, há 2000 anos atrás, é nela que nós devemos confiar, nos alegrar, depositar a nossa vida nesse que nasceu, o Messias. Ele é Senhor, Ele governa, Ele tem o controle. Nada aconteceu na sua vida até aqui sem o comando dele. Você não está hoje, nessa noite aqui, porque simplesmente você quis. Não, Ele o trouxe você aqui nessa noite. É Ele. Ele é Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é o prometido. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. O próprio Deus. Não é simplesmente uma fala, Feliz Natal. Ainda tem aqueles que dizem assim: o espírito natalino invada o teu coração, que o menino Jesus nasça nos seus corações. Não, essas frases não têm efeito. Essa aqui sim, porque essa aqui é a palavra de Deus, é as boas novas, é aquela prometida lá em Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que viria o Messias, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, aquele que viria para restaurar o povo de Israel, o povo dele, a igreja dele.
Não tem mais, não tenha medo, porque nasceu na cidade de Davi. É por isso, queridos, que nós não devemos ter medo. É por isso que nós devemos confiar, mesmo diante das lutas que você enfrenta, mesmo diante das dificuldades que você está enfrentando, não importa em que nível, saiba que o Messias nasceu, que o Salvador nasceu, que o Senhor governa todas as coisas. Todas as coisas. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem que nós devemos reter nos nossos corações. Confiar e compartilhar. Veja o que aconteceu agora. Versículo 12 diz aí: o anjo diz para eles: olha, isto vos servirá de sinal. Veja bem, nasceu uma criança, não tem diferença das outras. E quantas crianças tinham nascido naquela região, naquela cidade? Muitas. Mas havia um sinal. Havia um sinal que aqueles pastores deveriam seguir. Não era no palácio, não era lá nas casas dos ricos, mas era diferente. E aonde que era? Ele diz aí: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Não existia outro, não tinha outro sinal. Eles não iam encontrar outra criança nessa situação. Era um sinal, era algo diferente. Com certeza os anjos deram mais detalhes que o escritor não colocou aqui, para eles chegarem. E como eles eram pastores, estava falando de manjedoura, estava falando de algo que eles conheciam, estava falando de uma região que era para eles conhecida. Eles não tiveram dificuldades. Se fosse talvez lá dentro da cidade, lá na casa de um governador ou de um sacerdote, esses pastores não teriam condições nenhuma de chegarem até lá. Mas uma manjedoura no meio de animais era algo que esses pastores tinham acesso. Queridos, Deus é acessível. Deus se manifesta para todos. Não importa o nível, não importa o intelecto, não importa a cor, Ele se manifesta e todos têm acesso a Ele. Todos têm acesso a Ele, até os pastores, simples pastores. E a Bíblia diz, no versículo 13, que naquele momento, junto com o anjo, olha o que apareceu aí, uma multidão da milícia celestial, fazendo o quê? Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Manifestou agora um coral, manifestou agora não mais só um, não está mais só um anjo, mas agora uma multidão, um coral celestial, agora louvando, adorando e bendizendo o Senhor. E olha o que eles estavam cantando, algo que todo mundo entende, algo que é fácil de ser entendido. Não era algo que os pastores, simples pastores, poderiam deixar de entender.
A Bíblia diz aí: glória a Deus nas maiores alturas. Glórias a Deus. Era um louvor que todos poderiam entender e cantar e louvar. Ah, queridos, é assim que Deus se manifesta. É assim que Deus se manifesta, com clareza, com entendimento. Ele veio até nós na simplicidade, para nós entendermos, para os pastores entenderem. Era o anjo que estavam cantando, mas era um louvor que todos entendiam. Esse é o Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Esse é o Deus que veio até nós, o Criador, o Todo-Poderoso. Como é que ele se manifestou? O anjo disse: uma criança como qualquer outra criança. Não havia diferença de uma criança para outra. O sinal foi dado, mas naquele momento algo espetacular, glorioso aconteceu ali, que agora o louvor, a adoração tomou conta daquele lugar. Aquela glória que os anjos, que os pastores tinham acabado de ver, agora estavam não só vendo, mas agora estavam ouvindo o louvor celestial. E esses louvores eram simplesmente que todos viessem entender. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. Versículo 15 diz aí que os anjos saem, o cenário muda, eles são retirados, e agora os pastores estão ali sozinhos. E uns dizem uns para os outros: será que isso é verdade? Será que isso não é apenas um sonho? Será que isso realmente aconteceu? Não, queridos, não foi isso que os anjos, que os pastores disseram. Simplesmente os pastores olharam para uns para os outros e disseram: vamos até Belém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque aqueles pastores entenderam a mensagem, entenderam o louvor, não duvidaram, e agora eles tomam a posição. Nós vamos aonde? A Belém, terra do pão, terra da promessa. Nós vamos aonde? Ao encontro do Messias. Ah, queridos, se todos que comemoram o Natal, se todos que se alegram com as luzes do Natal, com as ceias do Natal, entendessem, compreendessem o que os pastores entenderam, não ficavam simplesmente quietos, sem tomar uma decisão, uma posição. Quando eles ouviram as boas novas, o Evangelho de Cristo, eles disseram: vamos até Belém. Vamos até Belém. Não houve dúvida. Eles se encheram daquela manifestação de Deus. Cadê o medo? Cadê o temor? Desapareceu.
nasceu. Agora era fé. Eles acreditaram. E eles agora tomam uma posição. Vamos a Belém. E a Bíblia diz que eles vão a Belém. E foram apressadamente. Olha aí o versículo 16. E acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Assim como o anjo tinha falado, eles encontraram ali um pai, uma mãe e uma criança. Como qualquer outra. Como qualquer outra família. Um homem, uma mulher e um bebê. Mas algo especial tinha sido anunciado, que era as boas novas de salvação. E aqueles pastores creram. E naquele momento, com certeza, houve ali um diálogo entre aqueles pastores, Maria e José. Naquele momento ali, eles compartilharam, contaram o que viram, o que ouviram. Maria e José também, o escritor não relata aqui, mas dá para entender. Ela deve também ter contado as suas experiências, compartilhado o que viram e viveram e ouviram a respeito do Messias. Compartilhar, crer e compartilhar. Foi o que aconteceu ali com Maria, José e os pastores. Ah, queridos, não é diferente hoje. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós precisamos crer nessa mensagem. Nós precisamos acreditar que essa palavra é verdade. E nós devemos compartilhar. Compartilhar. Sabe por quê, queridos? Porque tem muita gente com medo, tem muita gente apenas desfrutando do Natal, um Natal de Feliz Natal, uma ceia, muita bebida, mas não entenderam o que é o Natal. Mas para aqueles que entenderam, que compreenderam, compartilhem. Essa é a missão da igreja. Essa foi a missão dos pastores, de Maria e José, compartilhar. E a Bíblia diz aí que eles fizeram o quê? Versículo 17. E vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos ouviram, se admiraram. A Bíblia não diz que todos creram. Admiraram, mas os pastores não deixaram de compartilhar. Com certeza, nós também, quando contamos a nossa história, quando damos nosso testemunho, muitas pessoas admiram, mas nem todas creem. Mas o nosso papel é contar. Sabe por quê, queridos? Porque não dá para ficar calado. Não dá para ficar calado diante da manifestação da glória de Deus. Não dá para ficar simplesmente parado. Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos ir até Belém, nós precisamos compartilhar, nós precisamos anunciar. A Bíblia diz aí que Maria guardava todas essas palavras meditando no coração. Ela guardava e ficava meditando. E essa meditação com certeza trazia um alívio, trazia um gozo no coração de Maria, porque ela estava ali guardando no coração tudo aquilo que Deus tinha feito por ela
tudo aquilo que Deus tinha se manifestado ali através dos pastores, e ela agora guardava no coração. Nós devemos também, queridos, pegar essa palavra, guardar nos nossos corações, porque a boca fala que o coração está cheio. Quando a palavra de Deus está no meu coração, guardada, edificada, não tem como não termos reações como teve os pastores. Olha o que eles fizeram no versículo 20: voltaram. Então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Eles aprenderam com os anjos. Eles viram os anjos louvando, adorando. Eles contemplaram a alegria, a manifestação naquele louvor, naquela adoração. E agora eles fazem a mesma coisa. Eles agora saem dali e voltam. Mas não voltam do mesmo jeito. Não voltam com medo. Agora tem louvor. Agora tem adoração. Agora tem a manifestação, a mesma que se manifestou através dos anjos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Foi isso que esses pastores viram, ouviram, testemunharam. E agora eles saem dali dando glórias, glórias, glórias a Deus. Não tem como o Evangelho chegar a uma pessoa e ela entender o Evangelho e ficar calada. Se não tem louvor, é porque não houve entendimento. Se não tem compartilhamento, é porque não houve entendimento. Não tem como. Como é que eu vou ficar calado? Era um anjo, daqui a pouco era um coral. Era poucos pastores, mas daqui a pouco multidões. 2000 anos se passaram. Quantos neste momento estão dentro das igrejas como nós? Adorando, louvando, glorificando esse Deus glorioso que se manifestou e que aqui está o relato. Ah, queridos, essa mensagem tem que fazer diferença na nossa vida. Essa mensagem, ela tem que impactar os nossos corações.